com as redes sociais cada vez mais fortes, o ódio também está cada vez mais forte? A gente está odiando mais? Ou as redes sociais dão voz que as pessoas odeiem mais? Como que o senhor interpreta? O que parece acontecer é que, dadas as condições cognitivas e emocionais da sociedade em questão, que é a nossa, pontos de vista de equilíbrio e moderação não contam com o aplauso da maioria. Portanto, costuma haver, de maneira mais ou menos consciente, uma tendência a dizer coisas impactantes. E as coisas impactantes costumam coincidir com as mais radicais de um extremo e de outro. Isso é um ponto. O segundo ponto é: o que é o ódio, né? Eu entendo que o ódio é, antes de mais nada, um afeto. Por isso que as pessoas falam manifestações de ódio. Manifestações regidas pelo ódio. O ódio é, antes de mais nada, um afeto. Muito bem. Que afeto é esse? Um afeto triste. E que tem como causa o quê? Que tem como causa uma ideia. Uma ideia. Enquanto o amor é uma alegria acompanhado da ideia da causa dessa alegria, o ódio é uma tristeza acompanhado da ideia da causa dessa tristeza. Porque senão existe só tristeza. O ódio é tristeza mais ideia da causa. Então, alguém vê alguém dando uma entrevista num podcast. E aí, o que é dito causa desconforto. Bem. Então, esse desconforto, ele tem uma causa conhecida? Foi ele que falou, o que ele falou que me entristeceu. Então, sou afetado de ódio por ele. Mais gravemente ou menos gravemente, em função do tamanho da tristeza que ele me ocasionou. Ora, a pergunta é: de onde vem tanta tristeza, né? E a resposta está no fato de que as pessoas não estão preparadas e educadas para receber, né, uma ideia que se choca com a própria, que desmente a própria, que vem de encontro e não ao encontro da própria, e não estão preparadas para a tolerância necessária ao diálogo, ainda que seja um diálogo de reflexão íntima, um diálogo de comunicação interna, onde, peraí, o cara falou isso, eu sempre pensei aquilo. Se eu sou uma pessoa tolerante, eu dou ao indivíduo o benefício da possibilidade de ter alguma pertinência ao que ele falou. Porque não há nenhuma garantia de que só o que eu penso seja pertinente. Então, essa tolerância, que aliás é condição do enriquecimento, porque se você vai ouvir uma coisa
só esperando confirmações e odiando o que destoa, não há enriquecimento possível. O enriquecimento pressupõe esse fair play de você ouvir o que você inicialmente não concorda e submeter o seu juízo e a sua avaliação a esse confronto. A ponto de dizer, rapaz, não é que eu não tinha pensado nisso? Não é que, em certos casos, isso é pertinente? Ou, quem sabe, na maioria dos casos? Ou então, ele tem completamente razão? Veja que, nesse caso, houve contraditório e houve alegria pelo aprendizado. E até gratidão pelo aprendizado. O ódio se esvaiu. Mas tudo isso requer... Porque o problema não é a rede social. O problema é o uso de rede social levado adiante por pessoas de índole dogmática. A verdade é o que eu penso que a verdade é. Qualquer coisa minimamente distoante é proveniente de um imbecil que, doravante, eu passo a odiar. E aí, né? Bom, então, eu insisto. Para que possamos crescer, para que possamos alargar nosso repertório, para que possamos melhorar a nossa competência cognitiva, é preciso dar crédito ao diferente, ao distoante. No fundo, é o que você faz quando vai ter a sua primeira aula de logaritmo. Você dá crédito. O problema é que, como você não sabe nada de logaritmo, então você não tem como contrastar nada, então você, a princípio, não tem como odiar. Porém, na hora que você ouve alguém dizendo: é preciso que a escola pública seja de qualidade equivalente a qualquer escola privada para que possamos ter uma verdadeira democracia com igualdade de condições e, com isso, uma autêntica meritocracia, no sentido de dar a todos igualdade para competir, como acontece no esporte, onde todos começam a correr do mesmo lugar. Aí o sujeito ouve e diz: mas quem falou que é preciso que haja igualdade de condições e possibilidades, não sei o que lá, e pá. Não concordo. E aí, né? Quer dizer, o fulano, ele não dá a chance de pensar, para que haja brilho na vitória, é preciso que a vitória tenha sido conseguida com justiça. E para que haja justiça no jogo, é preciso que os jogadores tenham, no princípio do jogo, condições e recursos equivalentes. Não pode botar nadadores... Quando eu digo condições equivalentes, eu não quero dizer as relacionadas ao próprio preparo, mas eu quero dizer aquilo que permite esse preparo. O cara não tem piscina para treinar. O outro treina 12 horas por dia. Você vai botar os dois lado a lado, é uma competição ridícula. Aí você tem uma sociedade onde a escola pública não merece a atenção dos governantes, porque a sociedade não premia eleitoralmente o governante que tem essa preocupação. Então, a escola pública tem uma carência generalizada. E você tem escolas a 14 mil a mensalidade, onde o indivíduo estuda em um lugar que quiser do mundo, onde ele tem
psicólogos para dar orientação, professores particulares em qualquer disciplina, recursos técnicos de todos os tipos, havidos e por haver. Aí você vai botar um lado a lado com o outro para fazer o Enem. E vai dizer, é uma questão de mérito. Não é. Não é. E se você me der essa chance, você perceberá que se a escola pública for de qualidade equivalente à da escola privada, não importa, filho de quem você tenha nascido, você conseguirá competir com qualquer um. E nós estaremos diante de uma sociedade potencialmente mais justa. Aí sim vencerá o melhor. E nesse caso, nós não precisaríamos recorrer a compensações, né? Estratégias de compensação de injustiça, como, por exemplo, por intermédio de cotas, etc., que são necessárias porque a desigualdade é tão gritante. Então, o que eu gostaria de dizer? Só pelo fato de eu estar dizendo isso, já deve ter gente aí com o cabo de vassoura na mão. Ora, o que eu estou dizendo poderia ser submetido à avaliação de quem me ouve de maneira não tão apaixonada. E quem sabe você pudesse pensar, pô, mas Talvez. será que esse desnível é tão grande assim? Tá aí uma pergunta que, né? Será que esse cara não está exagerando? Será que tem, porque como a escola pública, sobretudo o ensino médio, é responsabilidade dos estados membros da federação e é fundamental dos municípios, será que não tem diferença de município para município, de estado para estado? Certamente tem. Mas ainda assim, se for possível fazer algum tipo de generalização, não há dúvida que há uma distância de preparo considerável por conta da carência de recursos. Alguns dirão que os recursos existem, mas não chegam até a escola. Por alguma razão ou por outra razão, não sabemos bem. O certo é que há uma imensa dificuldade, porque nós estamos lidando com 85% da população do país que estuda em escola pública. E isso, por si só, mostra o tamanho do problema. Haverá ódio diante do que eu estou afirmando? Bom, se você se sente talmente desconfortável diante de uma ideia assim simples, basta discordar dela, sem precisar com isso nutre por mim, como diria o deputado do outro dia, o que você tem de pior, né? Apenas uma discordância. Imagine o quanto seria tenebroso se todos nós dispuséssemos das mesmas experiências, do mesmo repertório, dos mesmos valores, dos mesmos critérios lógicos, e pensássemos e disséssemos e formulássemos o nosso pensamento todos da mesma maneira. A sociedade seria 100% do tempo um coral. E naturalmente isso tornaria a vida em sociedade muito diferente do que ela é. Antes de mais nada, sem enriquecimento possível. Porque é a partir do confronto das suas ideias com outras que você poderá bulilá-las, aperfeiçoá-las e torná-las, eu diria,
mais consistentes.